mas no decorrer dos louvores, no decorrer do culto, Deus tem confirmado esta palavra. Eu quero ler alguns versículos para que nós possamos estar atento àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abra sua Bíblia, primeiramente, no tema, primeiro livro de Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, vamos estar lendo o verso de número 16 e o verso de número 17. Depois eu quero que você abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Vamos estar lendo somente o versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Abra aí por gentileza versículo, capítulo 25, o versículo de número 13, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vou ler mais uma vez: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, queridos? Pode fechar a sua Bíblia. O tema que os jovens escolheram para esse congresso, o tema que diz Ele vem. A Bíblia Sagrada, ela vai falar acerca da volta de Cristo 1845 vezes. Você vai encontrar citações acerca da volta de Cristo. Este assunto acerca da volta de Cristo é um assunto muito importante, e Deus fez questão de deixar registrado para a igreja. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele tenta confortar a igreja acerca daqueles que já haviam partido no Senhor, que chegaram um dia onde as trombetas iriam soar, segundo a ordem do próprio Deus, e aqueles que haviam morrido em Cristo, aqueles que na sua vida foram fiéis a Jesus, aqueles que na sua vida permaneceram no Evangelho. A Bíblia diz que eles ressuscitariam, e nós, os vivos, aqueles que estivessem vivos, seriam arrebatados. A palavra arrebatado é o mesmo que tomar a força, de forma súbita. O maior acontecimento na Terra não foi a Segunda Guerra Mundial e quem sabe a Terceira Guerra Mundial, mas o maior acontecimento ainda está por acontecer, que será o arrebatamento da igreja. A volta de Cristo é a volta
segunda volta de Cristo, ela basicamente se divide em duas partes. A primeira parte, como o apóstolo Paulo disse, os mortos ressuscitariam primeiro, os vivos seriam arrebatados, Jesus viria nas nuvens, somente os salvos o veriam. Somente aqueles que estiverem salvos do Senhor vão poder enxergar Jesus nas nuvens, e a igreja subirá para o encontro do Senhor. Mas quando eu meditava acerca desse tema, uma pergunta veio na minha mente: se a volta de Jesus é certa, como a Bíblia diz, se nós sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento, qual deve ser a nossa preocupação? Qual deve ser a preocupação da igreja do Senhor? Jesus, certa feita, ele é questionado pelos seus discípulos. Jesus é interrogado acerca da volta de Cristo, da consumação do século, de quando aconteceria todas essas coisas que Jesus estava dizendo. Jesus, então, para responder aos seus discípulos, Jesus começa a dar uma série de estudos através de parábolas. Jesus começa a falar sobre a parábola do servo bom, do servo mau. Jesus começa a ensinar acerca da parábola da figueira. Jesus começa a falar acerca do ladrão. Mas a parábola das 10 virgens é a parábola que chamou a minha atenção. Eu posso ver os dois versículos do capítulo 4, versículo 16 e 17, de forma clara nesse texto. Porque nós podemos ver que Jesus ele vai usar esta parábola para poder advertir os seus discípulos acerca deste grande acontecimento. Jesus, quando ele usa esta parábola, Jesus está querendo ensinar os seus discípulos. Jesus está querendo ilustrar acerca do reino dos céus. Ele começa a parábola dizendo: olha, o reino dos céus será semelhante a 10 mulheres, a 10 virgens. Quando eu começo a ler esse texto, eu posso ver que existe uma semelhança entre essas mulheres. A primeira semelhança é que todas aquelas 10 mulheres, elas tinham o mesmo propósito, elas tinham o mesmo objetivo, que era ir ao encontro do noivo. Elas estavam querendo se encontrar com o noivo. A segunda semelhança, diz a Bíblia que todas as 10 eram virgens. A terceira semelhança que eu posso ver entre aquelas 10 mulheres é que todas elas pegaram as suas lâmpadas. A Bíblia diz que ao ir ao encontro do noivo, elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. De forma literal no texto, aquelas mulheres sabiam que ao andar, ao caminhar à noite, elas precisavam de ter uma luz para iluminar os seus caminhos. A quarta semelhança que eu vejo no texto, diz a Bíblia que ao tardar o noivo, ao demorar o noivo, todas aquelas 10 mulheres adormeceram. Todas aquelas 10 mulheres pegaram no sono. Quando eu meditava nesse texto, eu pude perceber que a única coisa que diferia aquelas 10 mulheres, a única coisa que distinguia aquelas mulheres, é porque 5 dentre elas eram prudentes, 5 dentre elas eram precavidas. Eram mulheres que estavam se prevenindo de uma situação inesperada. Aquelas 5 virgens prudentes, elas levaram azeite de sobra, elas levaram azeite de reserva. E diz a Bíblia que 5 dentre elas somente foram com as suas lâmpadas acesas, somente com o azeite que estava na lamparina. Irmãos, é interessante nós percebemos que nós, igreja do Senhor,
Nós estamos aqui com um único propósito: se encontrar com o noivo. Todos nós estamos aqui porque a Bíblia nos diz que um dia nós veremos Ele como Ele é. Hoje nós conhecemos Ele em parte, mas chegará um grande dia que nós veremos o Senhor como Ele é. Quando aquelas mulheres se prepararam para ir encontrar com o noivo, elas começaram a caminhar, elas começaram a ir em direção ao noivo. E diz a Bíblia que o noivo demorou ao chegar. A Bíblia nos adverte, irmãos, acerca de nós estarmos atentos, precavidos, apercebidos, para que quando chegar o grande dia, nós não venhamos ficar de fora do grande acontecimento da igreja do Senhor. Nós vamos caminhamos em tempos bons, caminhamos em tempos ruins, caminhamos em dias difíceis, em momentos de luta, de aflição, de adversidade. Mas o que você não pode deixar de levar é azeite de reserva, para que a tua lâmpada jamais venha se apagar. O que o Senhor quer da sua igreja nos últimos dias é uma igreja mais precavida, mais atenta, mais apercebida. Irmãos, quando elas estavam caminhando, quando elas estavam se dirigindo ao encontro do noivo, elas não vieram perceber que o azeite das suas lamparinas estava se acabando. O perigo, irmão, é quando nós não percebemos que o azeite está se acabando. A lâmpada na Bíblia tipifica a palavra de Deus. O Salmo de número 119, verso de número 105. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista ainda diz: como pode o jovem purificar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A palavra de Deus é aquela que vai iluminar os nossos caminhos. Quando você anda na direção da palavra do Senhor, você jamais andará em trevas, você jamais tropeçará, você jamais estará desapercebido, porque a palavra do Senhor, ela ilumina o teu caminho, ela ilumina a tua mente, ilumina os teus passos. E o azeite tipifica o Espírito Santo. A palavra ilumina o nosso caminho, mas o Espírito Santo é aquele que não deixa a lâmpada se apagar. A palavra jamais vai faltar na igreja. A palavra rema do Senhor jamais vai faltar para você, se o Espírito, enquanto o Espírito Santo estiver no nosso meio. E nesta noite o Espírito Santo está no nosso meio. Se você pode levantar as tuas mãos e glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a presença do Senhor está aqui. Se a palavra tipifica a lâmpada e o azeite simboliza o Espírito Santo, nós não podemos andar no nosso limite. Aquelas 5 virgens nestas, elas estavam andando no limite e não perceberam que o azeite estava se acabando. Irmão, sabe quando o azeite acaba na nossa vida? Quando nós trocamos, invertemos os valores da nossa vida cristã. Quando você deixa de priorizar as coisas de Deus. Quando o pastor chama para o culto de oração e você diz: depois eu oro. Quando o pastor te chama para o culto de ensino e você diz: hoje eu não vou no culto de ensino. Quando o Espírito Santo te incomoda para você começar a orar, a se consagrar, a
meditar na palavra do Senhor, e você começa a deixar essas coisas essenciais para a nossa vida espiritual de lado e começa a priorizar as coisas que são secundárias. Isto é um sinal que o azeite está se acabando sobre a sua lamparina. Não deixe o azeite se acabar. Não deixe que a sua lâmpada se apague. Não deixe que a presença do Senhor seja apagada da sua vida, porque mais cedo ou mais tarde a trombeta soarão, o Senhor raiará nas nuvens e nós vamos ao encontro com Ele. Você pode levantar as suas mãos e glorificar aquele que vive e reina para todo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existem semelhanças entre nós, irmãos, mas o que difere o cristão é o cristão prudente, é o cristão precavido, é o cristão que está atento aos sinais do Senhor. É o cristão que está, enquanto muitos estão desapercebidos, ele está nos pés do Senhor, orando, clamando, jejuando. Sabe por quê, irmão? Porque nós não sabemos qual será o dia. Nós não sabemos quando as trombetas soarão. Mas se nós estivermos apercebidos, no meio de uma multidão, os nossos ouvidos estarão sensíveis à trombeta do Senhor. Sensíveis à chamada da igreja do Senhor para o grande arrebatamento da igreja. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: irmão, não fique desapercebido, porque as trombetas soarão e nós seremos arrebatados. Quem vai ser arrebatado, levanta a mão e adore o nome do Senhor nessa noite. Perceba que o noivo, ao demorar, irmão, eu vou completar 20 anos que sirvo a Jesus. Graças a Deus aceitei Jesus muito jovem e constituí família. Tenho um filho de 19 anos. Graças a Deus por isso. E desde quando eu me converti, eu ouvia dizer: Jesus voltará, Jesus vai voltar. E por muitas das vezes passam-se os anos e nós achamos que o Senhor não vai voltar. Se nós pegarmos aqui um cristão com mais tempo de cristianismo e perguntarmos para ele o que você estudava anos atrás, ele vai dizer que Jesus iria voltar. Existem irmãos que partiram para a glória e não viram o Senhor voltar. Mas a Bíblia, ela nos diz que o Senhor voltará. E a volta de Jesus é iminente. A qualquer momento o Senhor raiará nas nuvens. Mas nós achamos que o Senhor está demorando, assim como o noivo estava demorando. E elas pegaram o sono, elas adormeceram. O sono, irmão, perceba que elas não foram advertidas, porque elas vieram a dormir. Mas o sono pode ser um momento na nossa caminhada de fraqueza, de luta, um momento aonde nós dizemos: Senhor, estou cansado. Porque é comum, não existe super crente, mas existe o crente que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, ele se ajoelha aos pés do Senhor e começa a clamar. E o mesmo Deus que fortaleceu o seu servo, o apóstolo Paulo, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite para te renovar, para te fortalecer, para te encher. Assim como
você, o pastor disse que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. É no momento de fraqueza, de angústia, de aflição, o Senhor está conosco. Elas adormeceram. E de repente, alguém começou a gritar: eis o noivo! Eis o noivo! Ide ao seu encontro. Parece que eu vejo as trombetas soando e dizendo: eis o noivo, eis o noivo, ide ao seu encontro. Diz a Bíblia que aquelas mulheres se despertaram do sono. As 5 prudentes, elas começaram a preparar as suas lâmpadas. Quando elas perceberam que a lâmpada estava se apagando, elas pegaram o azeite de reserva, colocaram na lamparina, e a lâmpada começou a brilhar novamente. As 5 nécias, quando elas se despertaram do sono e olharam para as suas lâmpadas, e viram que as suas lâmpadas estavam se apagando, foram procurar o azeite. Só que elas não tinham azeite. Elas viram para as 5 prudentes e dizeram: dá-nos um pouquinho do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As 5 prudentes viraram para elas e disseram: ó, em outras palavras, do nosso azeite nós não vamos dar para você. Quem sabe nós poderíamos dizer: mas aquelas 5 mulheres prudentes, elas foram egoístas, elas foram insensatas, elas não tiveram compaixão. Poderiam ter ajudado as 5 nessas e dividido o azeite. Mas sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Salvação é individual. Eu não vou pegar carona com você e você não vai pegar carona comigo. Enquanto a trombeta não soar, eu posso dividir o meu pão com você, eu posso dividir a minha túnica com você, eu posso chorar e se alegrar com você, mas depois que a trombeta soar, não vai ter carona, não vai ter como dividir, vai ser cada um por si, porque é o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor. Abracai, xaracantarabacai. Nesta noite é tempo de nós, igreja do Senhor, estarmos apercebidos, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor quer que eu e você se encontramos com Ele nas ruas. Irmão, salvação é individual. Salvação é individual. Eu falo para minha esposa, minha fofa, se eu e você não tiver percebido, ó, pode acontecer do dia clarear, ou eu ou você não estiver mais aqui. Isso, irmão, joelho no chão, enche a sua botija de azeite enquanto é tempo. Se poste na presença do Senhor. Ficai-nos apercebidos, igreja do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e você é precioso para Deus. Deus não abre mão da minha vida, Deus não abre mão da tua vida. Você é precioso para Deus e o que Deus tem reservado para você. Você vive aqui ouvindo ou não ouvindo? Solta aí, Deus, porque nós, igrejas do Senhor, fomos compradas pelo sangue precioso do Senhor, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Graças a Jesus. O que mais me impressionou é que aquelas 5 prudentes, elas viraram para as 5 nécias
E disseram assim: ide, portanto, aos que vendem e comprai azeite. Elas sabiam o lugar onde vendia azeite, sabiam o endereço, irmão. Elas sabiam o procedimento para ter azeite. Por isso que a Bíblia diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Deus não vai ter ninguém por inocente. O termômetro da volta de Cristo é a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que quando este Evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Irmão, nós, igreja do século 21, estamos vivendo um tempo que a palavra do Senhor tem mais possibilidade de se cumprir acerca da pregação do Evangelho, porque a internet é algo que você posta aqui e todo mundo pode ouvir uma pregação, a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias na terra, igreja do Senhor. Nós sabemos aonde nós podemos buscar azeite. Nós sabemos aonde nós podemos encontrar azeite para manter as lâmpadas acesas. Posso dar um recado de Deus para você? Sei que Deus não é Deus de recado, porque Deus fala diretamente com nós. Você sabe onde você pode encontrar azeite. Então não perca mais tempo. Busque azeite. Se enche da presença do Senhor. Se enche da porção dobrada do Espírito Santo. Deixe que a lâmpada que está sobre a tua vida jamais venha se apagar. Compre. Compre. O azeite para a lamparina. Escute bem. O azeite era usado para algumas finalidades. Para se cozinhar, para se consagrar alguém para o ofício da obra de Deus, e para acender as lâmpadas. O azeite para se acender lamparina não era qualquer tipo de azeite. Escute bem o que eu estou te dizendo. O azeite para se acender uma lamparina não era qualquer tipo de azeite. Era um azeite mais batido, um azeite mais puro. Era um azeite mais refinado. Quanto mais refinado o azeite, mais caro. Quanto mais batido, mais caro é. Está entendendo aí? Quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais azeite de Deus puro sobre a tua vida você vai ter. Mais a sua lâmpada vai brilhar para a glória do Senhor. Levanta a tua mão e adore. Levanta a tua mão e glorifica. Enquanto você adora, você sente a presença dele. Enquanto você adora, o azeite do Senhor é derramado sobre a tua vida. Elas foram comprar. A Bíblia diz, irmãos, que por volta da meia-noite ouviram-se gritos: eis o noivo. Aquelas mulheres saíram para comprar azeite em uma hora imprópria. A meia-noite não é horário para se comprar nada. Eu fico imaginando o desespero daquelas mulheres em irem até o lugar que vendia azeite. Imagine você chegar na casa de alguém ou em um comércio por volta da meia-noite. Se alguém atender, vai atender com a cara fechada. Se alguém te vender, não vai se preocupar em te vender o melhor. Eu acredito que elas compraram, adquiriram, a Bíblia não disse, mas elas adquiriram um azeite que não era tão específico. Diz a Bíblia que nessa inteirinha o noivo chega. Elas entram para as rodas, para a festa de casamento, e
as 5 nécias voltam, as 5 prudentes já não estavam mais lá. Elas foram até o lugar onde estava tendo a festa de casamento e bateram na porta. Quando elas bateram na porta, o noivo veio atender. Elas queriam entrar. O noivo disse: quem são vocês? Eu não vos conheço. Eu não tenho compromisso com vós. E diz a Bíblia que elas ficaram do lado de fora. Eu estou encerrando. O casamento judaico era constituído basicamente em 3 etapas. Primeira etapa, aonde os pais acordavam o casamento dos filhos, aonde promessas eram feitas. A segunda etapa era onde um contrato de noivado era feito. Isso era levado tão sério, irmão, que no decorrer desse noivado, se o noivo viesse a falecer, a noiva era considerada viúva. E esse contrato não poderia ser anulado. E a terceira etapa era que depois de 1 ano que o noivo ficou noivo e deu presentes para a sua noiva, ele voltava para buscar a sua noiva com seus amigos, levava para a sua casa. Uma grande festa era feita e os dois consumavam o casamento. Isso tipifica a igreja do Senhor com o próprio Jesus Cristo. O Senhor nos fez promessas, e depois que nós ouvimos as promessas do Senhor, nós ficamos noivos do Senhor. Um contrato foi feito. Esse contrato não pode ser quebrado. Esse contrato não pode ser anulado. O contrato foi assinado com o seu próprio sangue. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário por nós e verteu seu sangue, ele assinou o contrato. Um novo testamento. Agora a última parte, a última etapa desse casamento está prestes a acontecer, aonde o Senhor, o noivo, virá buscar a sua igreja, aonde o Senhor virá buscar a sua igreja, e nós entraremos com Ele, e como o apóstolo Paulo disse, e ficaremos para sempre com Ele. Está chegando um grande dia. Está chegando um grande dia onde as trombetas vão soar, aonde os nossos irmãos que partiram para a eternidade ressuscitarão primeiro, e nós, igrejas do Senhor, seremos arrebatados. Nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, nos ares, e depois nós entraremos para a sua glória. Lá ficaremos para sempre.